Convoco Vossa Excelência para uma sessão extraordinária, realizar-se hoje 10 minutos. Não atinge o seu tempo limite, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei 727 de 2019. Ordem do dia. Há sobre a mesa requerimento de inversão da ordem do dia, a fim que 1. A matéria constante do item 2, PL 511 de 2017, passe a constar como item 1. 2. Que a matéria constante do item 3, PL 226 de 2017, passe a constar como item 2. 3. Renumerem-se os demais itens. Em votação, requerimento. Senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Item número 1. Em votação adiada do projeto de lei... É verificação que você vai fazer? Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Gil. Para encaminhar. Só um segundo, deputado Gil. Em votação adiada do projeto de lei número 511 de 2017. Em votação, projeto salvo emenda. Pela ordem, deputado Gil Diniz. Para encaminhar pela bancada. Vossa Excelência tem a palavra para encaminhar em nome da liderança do PSL. Indicar o Douglas. Tem a palavra o deputado Douglas Garcia. Estamos de volta ao vivo ao plenário Juscelino Kubitschek para a transmissão da sessão ordinária, neste momento, na ordem do dia, presidida pelo deputado Cauê Macris, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Senhores deputados, senhoras deputadas, senhor presidente, público que nos assiste na TV Alesp e aqui presentes na galeria da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Viemos agora discutir a respeito do projeto de lei protocolado pelo nobre deputado Enio Tato, né? Deputado que eu respeito, deputado que, muito embora seja do Partido dos Trabalhadores, é um deputado nessa casa que eu sei que trabalha bastante, tanto é que chegou a esse tema que para nós é muito caro, né? A questão dos autistas. Nós tivemos dentro desse projeto uma emenda que foi lançada pela deputada estadual Valéria Bolsonaro, que incluía, né, de acordo com o que era dito nesse projeto, infelizmente dando a parecer que os autistas sofrem de algum tipo de doença, né, alguma coisa epidemiológica. Então, a deputada Valéria Bolsonaro, através de uma emenda, conseguiu fazer com que esse projeto ficasse um pouco melhor. E aproveitando, nós estamos falando de autismo, acredito que tanto o deputado Enio Tato, que se interessa por esse tema, como muitos outros deputados dessa casa, afinal de contas, é uma competência dessa Assembleia também trabalhar para que nós consigamos atender essa questão da inclusão social, pessoas que de fato precisam de inclusão social, autistas, pessoas que sofrem de deficiência física, pessoas que sofrem de deficiência mental. Não podemos deixar de trabalhar em âmbito legislativo, né, a toda essa população. Estive com a deputada Valéria Bolsonaro, agora na cidade de Sertãozinho, nós atendemos uma população de mães autistas, né, mães de autistas, melhor dizendo, que abriu uma denúncia, né, relatou uma denúncia a respeito do que vem acontecendo na cidade, que infelizmente a prefeitura da cidade de Sertãozinho trocou os cuidadores por estagiários. Infelizmente isso tem acontecido na cidade de Sertãozinho e os autistas infelizmente não têm tido o atendimento necessário, inclusive com muitas denúncias a respeito de maus tratos, denúncias a respeito de violação dos direitos humanos das crianças autistas, que não têm mais dentro da sua escola um corpo técnico para conseguir atendê-los. E isso é extremamente grave. Aproveitando que nós estamos falando desse projeto tão importante para o Estado de São Paulo, é necessário sim que nós tenhamos o atendimento de autistas no interior de São Paulo e todas as denúncias sejam recebidas. Porém, o que foi passado a mim e a deputada Valéria Bolsonaro é um verdadeiro absurdo, nobres deputados. É que a promotoria de justiça daquela cidade, ao receber essas denúncias de maus tratos aos autistas, né, dentro das escolas, simplesmente quis arquivar o processo, né, não quis levar para frente a denúncia de que a prefeitura havia trocado os cuidadores por estagiários e simplesmente ignorado o fato de que aquelas crianças autistas estavam sofrendo, né? Então, eu abri um requerimento aqui na comissão, vou abrir, aliás, um requerimento na Comissão de Direitos Humanos, exigindo a presença dessa promotora aqui, para que ela venha explicar o porquê que ela simplesmente se negou a seguir com esse processo, né, porque não existe nenhum tipo de materialidade que faça
né, que esse processo não torne um corpo jurídico, é necessário passar pelo bojo do Poder Judiciário, né, porque a própria lei diz que nenhum tipo, né, de lesão ou ameaça ao direito pode ser afastado do Poder Judiciário. É necessário que haja, sim, um aproveitamento, é necessário que seja feita, assim, por parte dos juízes estaduais, essa denúncia encaminhada pelas mães de autistas da cidade de Sertãozinho, né? Então, a deputada Valéria Bolsonaro, que é presente aqui no plenário, sabe muito bem a respeito desse tema, tem conhecimento a respeito desse tema. Tenho certeza absoluta de que tem muito a batalhar a respeito dessas mães autistas que, infelizmente, estão sofrendo na cidade de Sertãozinho e que, inclusive, nós abrimos essa denúncia aqui na Comissão de Direitos Humanos. E, pior ainda, não basta o fato dela simplesmente querer o arquivamento, né, dessa denúncia feita por parte das mães de autistas, ela também simplesmente não quer ouvir as próprias mães, né? Você tem dentro das escolas municipais um quadro de cuidadores que foram trocados por estagiários, as crianças sendo absolutamente maltratadas, sendo os seus direitos humanos violados, a denúncia feita à promotora de justiça e ela simplesmente não quer atender a estes pais. Isso é um verdadeiro absurdo. Essa casa também precisa legislar em âmbito estadual para que todas as crianças tenham essa percepção, né, do Estado. Sei também que o projeto de lei trazido pelo deputado Enio Tato, por mais que seja um projeto que atenda as crianças autistas, ele diz mais daquilo que já existe, tanto em âmbito federal, né, no governo federal, e também legislado pelas câmaras municipais. Então, esse projeto, ele diz mais do mesmo, praticamente um projeto de lei que ele estende aquilo que já é dito pela nossa própria Constituição, né? Então, eu acredito que essa casa precisa trabalhar no sentido de fazer com que o Ministério Público faça as leis serem seguidas. O Ministério Público, ele é o principal executor da lei, ele é o fiscal da lei. Então, se o promotor de justiça, ele não pode simplesmente se abster de atender mães que apresentam uma denúncia por maus tratos aos autistas. É necessário que o Ministério Público haja, é necessário que o Ministério Público atenda todas as denúncias e leve ao Tribunal de Justiça. Porém, não é necessário que se crie mais leis dentro deste mesmo tema, porque as leis que nós temos, tanto em âmbito federal, como em âmbito estadual, como em âmbito municipal, já atendem a todos estes requisitos. Nós estaríamos criando mais do mesmo, é uma dispensão, simplesmente gasto do Poder Legislativo, gasto de tempo, gasto de dinheiro. O que nós precisamos é fazer com que o Ministério Público faça-se cumprir a lei. Afinal de contas, esse é o papel principal. Temos aqui o Poder Legislativo, cujo papel é legislar, o Poder Judiciário, cujo papel é julgar, e o Poder Executivo, cujo papel é administrar, executar. E o Ministério Público, ele entra nesse ente no sentido de fazer com que a lei seja obedecida. A exemplo do que está acontecendo na cidade de Sertãozinho, a lei não está sendo obedecida, principalmente por parte do próprio Ministério Público, que não quer seguir adiante com denúncias de maus tratos e também não quer atender essas mesmas mães em audiências públicas. Pois bem, se essa promotora não quer ouvir as mães dos autistas em audiência pública, ela será obrigada, através dessa Assembleia Legislativa aqui, de forma soberana, afinal de contas, a Assembleia tem poder para isso, de vir aqui e se explicar na Comissão de Direitos Humanos o porquê que ela está agindo com maus tratos. Entretanto, senhores, esse sim é o nosso papel. Entretanto, senhores, nós não precisamos de novas leis nesse sentido. Nós não precisamos que seja criado lei atrás de lei. Daqui a pouco a gente vai ter uma Constituição feita para cada tipo de especificidades, e não é necessário isso. Nós já temos o Código Penal, nós já temos o Código Civil, nós já temos a Constituição da República, nós já temos diversos tipos de código que atendem a toda essa demanda. A lei que foi proposta aqui pelo deputado Enio Tato é simplesmente mais do mesmo, está enxugando o gelo. Nós precisamos fazer com que já existe seja cumprido. Nós precisamos fazer com que já existe seja assim respeitado. Esse também
é o nosso papel. Além de fiscalizar os atos do Poder Executivo, como deputados estaduais da maior Assembleia Legislativa da América Latina, nós precisamos fazer com que as leis sejam cumpridas, e principalmente por parte do agente do Estado. É um absurdo que o Ministério Público do Estado de São Paulo se abstenha de receber uma denúncia feita. É um absurdo que o Ministério Público do Estado de São Paulo se abstenha em seguir com o que está acontecendo. Uma violação clara aos direitos humanos, um verdadeiro absurdo. A cidade de Sertãozinho não pode mais ficar sofrendo aos desmandos de uma promotora de justiça que não quer atender a população, e principalmente uma população que sofre tanto, né, que nós estamos falando aqui da população de mães de autistas, de famílias de autistas. Então, novamente, eu venho pedir aos nobres deputados dessa casa que trabalhem no sentido de fazer com que a lei seja executada, e não a criação de novas leis para criar um engodo, para ter mais do mesmo, para criar mais Estado. Se o nosso objetivo, no final de 2018, foi eleger o presidente para conseguir fazer o Estado ficar mais enxuto, com a aprovação dessa lei, nós estaremos fazendo exatamente o contrário, porque tudo que está nela já é contemplado tanto pelo Poder Executivo Federal, tanto pela legislação que está no Congresso Nacional, como a legislação estadual e municipal. É completamente desnecessária. Então, eu peço aos senhores deputados estaduais dessa Assembleia Legislativa que votem contrários, mas não votem contrários no sentido de não querer atender aos autistas. Muito pelo contrário, trabalhem para que esses autistas sejam atendidos, trabalhem para que nenhuma criança autista venha a sofrer, trabalhem para que toda a população seja atendida, mas trabalhem contra esse enchimento, esse inchamento do Estado. Isso é um verdadeiro absurdo, nós não podemos permitir que isso aconteça no Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Pela ordem, deputado Campos Machado. Para encaminhar pelo PTB. Tem a palavra, Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Uma deputado breve comunicação. Enquanto o Boa deputado noite, Campos se dirige à tribuna, dou a palavra a Vossa Excelência. Presidente, só para pedir desculpas a Vossa Excelência se ontem eu fui deselegante quando foi pedida uma verificação de presença. O deputado Campos Machado fez a solicitação, fui ali de canto, disse que não havia presença, o senhor afirmou que havia. Eu falei ali algumas palavras, né? O pessoal me chamou a atenção, então peço desculpa publicamente aqui a Vossa Excelência, a toda a assessoria que está aqui à mesa, se eu me excedi. Então fica aqui publicamente o pedido de desculpas. Obrigado. Agradeço a palavra de Vossa Excelência, Gil. Não esperava outra atitude ponderada e sensata como Vossa Excelência está tomando neste momento. Agradeço. Palavra do deputado Campos Machado. Senhor presidente, meu caro deputado Caio Macris, você já sabe que tem um deputado na tribuna, senhor presidente? Tem? Desculpa. Diz um poeta, meu caro, minha cara amiga Alessi Brandão, que os anos sabem de coisas que os dias não sabem. E os anos me ensinaram, nesta casa, a ter uma análise mais profunda de alguns projetos. Não entendi o deputado Douglas. Por mais que eu prestasse atenção nele, com todo o respeito que merece o moço que veio lá da periferia da Zona Sul e foi eleito deputado, está. Orgulho da sua família. Ser contra, deputado Barba, este projeto referente aos autistas. Eu queria fazer uma indagação ao deputado Douglas. O deputado Douglas voltou num monstrengo, que é o 435/019. Voltou. Um projeto que eu vou questionar na Justiça. Eu estou esperando o governador João Agripino se sancionar para ir à Justiça, o PTB que vai entrar e eu como presidente. Vossa Excelência apoia aquele monstrengo e diz que este projeto não merece aprovação? Olha, deputado Conte Lopes, os anos não servem para nada. Servem os dias.
o PSL, pelo que eu sinto, só quer fazer oposição porque o PT se colocou contra o 435. Balançar de cabeça não significa nada para mim. Deputado Alexandre Brandão, a vida é curta, mas não pode ser pequena, diz um pensador. Não pode ser pequena. E hoje eu verifico que a vida, para alguns parlamentares da casa, é pequena. Sabe, deputado Alexandre Brandão, não apenas como diretor do Centro Acadêmico 11 de Agosto, como ex-presidente da União Operária Estudantil, não apenas como presidente estadual do mais antigo e histórico partido do país, não apenas como secretário-geral nacional do partido. Tem certas pessoas que deveriam silenciar. As palavras, enquanto nós proferimos, são nossas prisioneiras. Depois que nós as proferimos, nós passamos a ser prisioneiros delas. Eu não posso entender. Eu já olhei 10 vezes esse projeto do autismo. Aí eu pergunto, o que é que o deputado Douglas da Silva, volta a dizer, o deputado Douglas, respeito o deputado Douglas, gosto das pessoas que, como eu, vieram lá de baixo. As pessoas que nasceram com sobrenomes ilustres, não sabem como é difícil a subida. A discriminação em relação aos afrodescendentes, que eu tenho orgulho de ser afrodescendente. Na minha cidade do interior, quanta discriminação. Não sabe? Ver a dor é diferente de padecer a dor. Eu vou no velório do deputado Alexandre Brandão, veja a mãe de um amigo meu, morreu, a mãe dele está se derramando em lágrimas. Ele está triste. O mundo caiu em cima dele. Eu estou vendo a dor dele. A hora que eu saio do velório, eu já quero conversar com o meu amigo Danilo para saber como é que está a Júlia. Eu já mudei, já não vi a dor. E tem certas pessoas que não sabem o que é isso, deputado Brandão, sabe, Bel? Por isso é que eu estou perplexo. De vez em quando eu medito. Minha cara deputada Valéria Bolsonaro, é bom refletir, principalmente ao cair da noite. Tente, com o Olavo Bilac, conversar com as estrelas, não custa nada. Vamos conversar com as estrelas, é bom. Então façam uma indagação, para a senhora mesmo, vendo as estrelas brincando de esconde-esconde uma com as outras no céu. Veja. E verifique se esse projeto, o deputado Hélio Tato, não pode ser aprovado. Nós estamos tratando do autismo. Só as pessoas que convivem com autistas sabem o que eu estou dizendo. Eu estou buscando interpretar o que vai na alma de um pai que tem um filho autista. Não podemos trazer para o terreno encharqueado da política, principalmente nesta casa que o PT e o PSL acho que são donos da casa. Eu não sei quem foi que falou para o PT e o PSL que eles mandam na casa do deputado Alexandre Brandão. Eu não sei. Alguém deve ter falado e eles acreditam. E o pior é que eles acreditaram. Por isso eu quero deixar bem claro aqui. Vai haver verificação de votação, segundo me disse o líder de vocês. Talvez não tenha número. Eu espero que o presidente dessa casa tenha o mesmo comportamento que teve em relação ao projeto 43519. É preciso ter. Mas eu vou mudar um pouco de assunto para tratar do senhor Alexandre Frota. Ex-deputado pelo PSL, marginal qualificado, bandido inveterado, mas pior do que tudo,
me desculpe, foi o governador João Dória, ou João Agripino, com a intenção de melindrar cada vez mais as estrelas do partido dele, sabendo que ontem na rádio, deputado José Brandão, esse marginal fantasiado e travestido de deputado pornô fez acusações pesadíssimas ao Geraldo Alckmin. E hoje eu vejo, na primeira página do Jornal Estado de São Paulo, de braços dados, Alexandre Frota e João Dória. Alguém duvida que o governador quis alfinetar os ex-governadores Geraldo Alckmin, José Serra, Fernando Henrique Cardoso, o presidente? Alguém duvida disso? Eu me senti envergonhado hoje pela manhã, deputado Brandão, quando vi essa imagem de braços dados. Alguém que ontem pela manhã vilipendiou a história da 7ª assinatura da criação do PSDB. Motivo. Virou brincadeira isso aqui. Há pessoas que não acreditam. Eu já vi 10 vezes essa foto, eu não acredito. Eu não acredito que alguém possa ter esse sentimento de destruição. Por acaso se esqueceu o senhor João Agripino de que foi exatamente o ex-governador Geraldo Alckmin quem o trouxe para a política, quem lhe deu a legenda passando por cima de todo mundo, o elegeu prefeito. Uma semana depois ele era pré-candidato a presidente no lugar do Geraldo Alckmin. E agora, com meio partido contra, eu não sei se eu felicito o PSL por ter se livrado dessa praga, ou se eu lamento que o partido tenha dado a legenda para o senhor Alexandre Frota. Acusar o presidente responsável pela eleição dele. Eu posso divergir muito do presidente Bolsonaro, mas ele é um homem correto, o deputado Elis. Homem sério. Eu posso divergir dele 1 milhão de coisas. Eu ainda vou falar hoje aqui do ex-prefeito Haddad. Vou falar. Acabei de falar com ele. Vou falar aqui. Onde está o julgamento definitivo do senhor Haddad? Onde está a decisão da justiça, dizendo que transitou em julgado a sua sentença? Pela ordem, presidente, uma comunicação. A deputada Bolsonaro deveria assumir a presidência. Vai lá, deputada. Estou dando um tempo. Assuma a presidência e depois me questiona, eu estou falando. Machado concluir. Vai lá, presidente. Vai lá, não, eu vou fazer de conta que a senhora é presidente. Não, deputada. Não faço questão, não. A senhora acabou de assumir a presidência da casa. Estou saindo, deputada. Obrigado. Muito obrigada. Não, me desculpe, deputada Maria Bolsonaro. Eu não sabia que Está só tinha sido desculpado. eleito 15 de março. Está desculpado. Está desculpado. Está Deputada desculpado. Valéria, para uma comunicação. Muito obrigada. Só para falar, esclarecer, inclusive para o deputado Campos Machado, que eu vou realmente conversar com as estrelas, como eu sempre converso, mas se ele é a favor desse projeto, realmente a gente está falando de uma pessoa que não tem a menor ideia do que é uma pessoa autista. Eu tenho uma sobrinha autista, eu sou professora, eu lidei com autistas a minha vida inteira, e esse projeto, infelizmente, ele não tem nada que possa ajudar os autistas. Principalmente quando ele pede aqui estímulo para pesquisa científica epidemiológica. O autismo não é uma doença, é uma deficiência. Por isso, não é necessário nenhum tipo de pesquisa epidemiológica, porque não é uma epidemia,
é simplesmente uma deficiência neurológica. Outro ponto também importante, que ele fala aqui que o diagnóstico tem que ser precoce, mesmo que não definitivo. Isso é um absurdo. Nós temos problemas infinitos com médicos não capacitados que fazem diagnósticos errados e começam a dar medicamentos causando sérios problemas a crianças que nem autistas são. Então, esse é um problema seríssimo. Outra coisa, nós precisamos de capacitação. E aqui ele não trata de nenhum tipo de capacitação. Ele só cita de... como é que eu falo? Leis que já existem, mas ele não fala absolutamente nada a fazer. Quem vai fiscalizar? Como vai fiscalizar? O projeto não fala. Eu tenho aqui uma história triste que aconteceu em Santa Catarina, de uma mãe que teve que passar por uma situação totalmente absurda dentro do supermercado, porque não entenderam que o autista também é um deficiente e, portanto, tem atendimento prioritário. E a mãe passou por um constrangimento imenso. Inclusive, a deputada Campagnolo, de Santa Catarina, veio aqui justamente para conversar comigo, porque eu pedi ajuda, como era o estado dela. Então, eu só queria dizer que, realmente, caríssimo deputado Campos Machado, o senhor não entende de autismo. Então, se o senhor não entende, não é para o Douglas Garcia que o senhor tem que perguntar, é para quem realmente entende. E, infelizmente, o deputado Enio Tato também não entende. Eu posso trazer uma série de pessoas aqui que podem entender e esclarecer para vocês que esse projeto não vai adiantar absolutamente nada para os nossos autistas. Muito obrigada. Olá, senhor presidente. Pela ordem, deputado Barba, para encaminhar em nome do PT. Tem a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, quando enche do... Não, senhor presidente. Deputado Campos Machado. Senhor presidente, a deputada Valéria Bolsonaro mostrou uma faceta que eu não conhecia, a da arrogância. Deputada Valéria Bolsonaro, nunca paute a conduta alheia pela própria. Sabe-se, Vossa Excelência, se eu conheço ou não de autismo? Sabia, Vossa Excelência, que no meu partido tem um departamento do PTB Inclusão Social? No seu tem? Portanto, minha cara deputada Bolsonaro, não faça isso. Não precisa dar aula de arrogância aqui nessa casa. Como sabe, Vossa Excelência, que eu não entendo nada? Não paute a conduta alheia pelos outros. Por favor, a sua conduta é própria. Sabe, deputado Bebel? Essa mania que tem gente de pautar a conduta alheia pela própria. É um absurdo. Quem vê a deputada Bolsonaro falar, eu estou começando a achar que ela é professora titular da Universidade de São Paulo. Só pode ser. E fez curso sobre autismo em Londres, em Paris, em tudo. A senhora, deputada Bolsonaro, eu vou ser educado com a senhora. Muito educado. Não vou continuar falando o que eu estou pensando. Mas a senhora hoje me decepcionou por achar que a senhora está acima do bem e do mal e acima dos outros. Se você se recolhesse a sua insignificância, seria bom. Isso tem uma coisa que eu gosto, deputado Bebel, são sorrisos sarcásticos. Me diga que eu estou certo. Como eu estou feliz hoje com o sorriso sarcástico da deputada Valéria Bolsonaro, só me inspira a grande musa da defesa do autismo. Aliás, a única. Pobre deputado Enio Tato, o senhor que consultou médicos, pessoas capacitadas, não teve a sensibilidade de buscar ensinamentos diante da princesa, da doutora, da grande conhecimento de autismo, a grande, decidida, determinada, valente deputada Valéria Bolsonaro. Pela presidente. Pela A ordem, palavra, senhor na presidente. verdade, Na está anuência com... do Tem líder anuência, do deputado PT. Barba? Uma breve comunicação. Vossa Excelência tem a palavra. Só para fazer o questionamento a Vossa Excelência, ontem teve o Colégio de Líderes. É claro que todo deputado aqui é livre, tem todo o regimento para fazer as suas ponderações, as suas colocações, mas eu pergunto se a bancada do PT, a bancada de esquerda, seus aliados, vão obstruir o projeto que eles têm interesse de aprovar. Porque eu estou tentando aqui, de repente, encontrar um consenso, uma votação, tirar uma verificação, de repente, de um projeto. Se eles mesmos estão obstruindo projetos que eles têm interesse, então fica difícil
dentro do que a gente combinou no colégio de líderes. Então, é só para deixar aqui a reflexão. Fica difícil aqui trabalhar dentro da bancada aqui com os nossos aliados aqui, quando os próprios interessados começam a obstruir os seus projetos. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Tem anuência, deputado Barba? Pois não, deputada Bebel. Eu ouvi atentamente a ponderação de Vossa Excelência, deputada Valéria Bolsonaro, e eu entendo o seguinte: eu acho que nessa casa ninguém tem expertise em tudo, né? Alguma deficiência nós temos. E se a gente tem, eu acho que a grandeza de quem sabe é apontar. Eu não tenho nenhum problema se tiver um projeto em plenário e me apontar alguma coisa, a gente pode incorporar. Por isso está sendo apresentado para o debate. Então, eu acho que a gente tem um pouquinho mais de cuidado, porque, por exemplo, eu posso continuar com a minha divergência com relação ao projeto, né, aí que tratou do parto normal cesariana. Mas eu não desqualifiquei a autora, e a gente não pode fazer isso. Só um pedido para Vossa Excelência. A senhora tem ponderações a fazer? Eu quero dizer que eu acho que a gente está pronto a ouvir. É só isso. Muito obrigada. Com a palavra, deputado Barba. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, povo que nos acompanha aqui, o público que nos acompanha aqui aqui no plenário da TV Alesp, os trabalhadores e as trabalhadoras dessa casa. Em relação ao projeto 511 de 2019, que está sendo tratado, e diante da reflexão que fez aqui a deputada Valéria Bolsonaro, foi discutida uma emenda ao projeto, com todos os problemas que ela identificou no projeto ali, mas foi discutida uma emenda que está lá assim: desse ao inciso 7 do artigo 2º do projeto de lei 511/2017, a seguinte redação: o estímulo à pesquisa científica com prioridade para os estudos ou pesquisas voltadas à neurologia e desenvolvimento comportamental, tendentes a dimensionar a magnitude e as características do problema relativo ao transtorno do espectro autista no Estado. Aí vem a justificativa. A presente emenda tem o objetivo de aprimorar o projeto de lei número 511, de forma a atender e melhorar a população em questão. Sala de sessões, em 25/6/2019. Assina Valéria Bolsonaro, Carlos Gnatário, Adriana Borgo, vários deputados. Por que eu fiz questão de pegar isso? Porque a senhora citou aí 2 ou 3 problemas relacionados à epidemiologia e tal. Então, acho que deveria ter obstruído o projeto desde ali, se identificou que tinha um problema. Então, a senhora tentou fazer uma correção. Então, faz uma emenda tentando fazer uma correção ou para aumentar o campo de pesquisa, na verdade, não é fazer a correção, aumentar o campo de pesquisa, né? Então, deputada, o projeto, e vamos deixar claro aqui, ele está sendo obstruído porque é um projeto do PT e não tem problema nenhum, viu, deputado Gil Diniz? Não tem problema nenhum. Pode ser um projeto que até que vocês concordem. Vocês têm o direito de obstruir, porque eu obstruí aqui o projeto da deputada Janaína desde a urgência. Acho que na história dessa casa, o deputado Campos Machado, que é mais antigo do que eu, e outros deputados, acho que foi a primeira vez que um projeto foi discutido aqui na sua urgência. Que não seja projeto de governo, mas projeto de deputado. Porque nós tínhamos um problema com o projeto e não escondemos o debate, discutimos ele, ou fizemos oposição. E não tem problema. Toda a bancada do PSL, toda a bancada da chapa governista, e eu estou incluindo o PSL na chapa governista, pode ter uma exceção ou outra aí, mas a votação com alegria que vocês estão fazendo com o governo Dória mostra que vocês podem se declarar independentes, mas estão na base aliada. Pois tem o direito, mas a chapa do João Dória, que elegeu 27 deputados com 5 partidos, tem o direito de obstruir qualquer projeto de qualquer deputado do PT, que não tem problema, nós vamos olhar isso com a maior tranquilidade dentro da política.
Isso não tem problema. Eu gostaria que vocês tivessem a mesma disposição para obstruir quando é para devolver 361 milhões de reais para os magnatas do querosene. Esse projeto aqui, se tratar ele 10 anos, não dá 361 milhões de reais. Vocês votaram aqui com alegria e comemorando. A bancada do PSL, acho que quase na sua totalidade, se não me engano, a favor do projeto que reduz o ICMS do querosene de 25% para 12%. Isso dá 361 milhões de impacto. Vocês votaram com a maior alegria aqui e não discutiram um minuto a LDO, que prevê 17,490 milhões, 17 bilhões 490 milhões de reais para o setor empresarial, que é o negócio de vocês, para na LDO para 2019, para 2020. Vocês votaram aqui com a maior tranquilidade. Fizeram festa. Vocês vão votar fazendo festa. Daqui a pouco, na segunda essa, não vai votar, mas é perigoso debater e fazendo festa a questão da extinção da DERSA. Porque extingue a DERSA e ataca trabalhadores. Destrui quase 770 empregos. Vocês votaram aqui, fizeram festa. O projeto 01, que foi desmembrado, onde tratou da incorporação da Prodesp, incorporando aí a Imesp, extinguindo a Implaza, que destrui a empresa e destrui empregos, extinguindo a CPOS, que destrui a empresa e destrui emprego, e empresa superavitária, que destrui a Codasp, extinguiu, que destrui a Codasp e destrui empregos. Vocês votaram e comemoraram, porque é um projeto de vocês. Mas atender uma população, com todos os erros aqui apontados, que depois eu vou pesquisar, vai ter momento da gente tentar debater isso, da fala da deputada, que eu não estou aqui tentando desqualificar, em momento nenhum tentei, né? Se existe realmente essa distorção no projeto, ela poderia ter feito a emenda supressiva, inclusive, para isso, para suprimir essas duas frases da questão epidemiológica que ela falou, da pesquisa epidemiológica, né? Mas, como não está aqui no projeto, questão dos empresários, vocês vão obstruir mesmo. Vocês não tiveram coragem de subir um deputado da base aliada do governo ou um deputado do PSL nessa tribuna para discutir a LDO e falar assim: nós queremos, só vamos votar essa LDO depois que vocês dizer quais são os 16 setores que são beneficiados pela renúncia fiscal de 17,4 bilhões de reais. Vocês enganaram o povo nas urnas. O presidente de vocês enganaram. Tem vídeo gravado que não discutiria a reforma da Previdência, e discutiu, e mais uma vez assaltando os trabalhadores e as trabalhadoras para entregar o direito na mão dos empresários, para entregar na mão de banqueiros. Que é isso? Quero ver se vocês vão ter a mesma veemência, e não tem problema fazer o enfrentamento político com qualquer projeto do PT aqui. Tenho uma tranquilidade com isso. Mas eu quero ver vocês fazer esse enfrentamento. Até para justificar a entrevista do deputado Douglas Garcia, que diz que quer discutir a liderança da minoria, que é a oposição aqui. Se pegar do dia 8 de maio para cá, tudo que foi votado a favor do governo, só teve um projeto que vocês votou contrário. Um projeto da Assembleia, não do governo, que foi contra o aumento dos funcionários aqui da Assembleia, dessa casa, que era 4,93, que para uma pessoa que ganha R$3.000, dava R$139 de reajuste. Como é para favorecer trabalhadores, se for para uma pessoa que ganha bem R$15.000, daria R$750 de reajuste. Aí vocês votaram contra. A bancada inteira do PSL. Porque é para favorecer, os trabalhadores não, mas para favorecer os empresários, vocês vão votar quase todas a favor aqui. Então nós vamos ter vários debates aqui, deputado Gil Diniz. E eu, com a maior tranquilidade, e jamais vou tentar desqualificar qualquer um deputado de vocês, mas eu vou enfrentá-los nessa tribuna aqui.
Eu vou enfrentá-los, eu vou desmascará-los aqui nessa tribuna. Um a um. Vocês não têm problema, vocês podem assumir aqui essa questão. Não tem problema. Você me avisou, falou, Barba, eu vou obstruir os projetos do PT. Eu falei, não tem problema. Quanto à presença aqui ou não dos deputados, tem votação aqui que é por comando. O direito de obstrução é quem está presente aqui. Pode votar o projeto de qualquer deputado aqui, está aprovado. É votação por comando, aprovado. Se alguém quiser, verifica. Se não quiser, não verifica. Eu faço um pedido à bancada de vocês para que, no mínimo, aprove o projeto da deputada Alessi Brandão. É um pedido carinhoso, porque a deputada jamais subiu aqui para obstruir um projeto de vocês. E o nosso, vocês podem fazer à vontade. Nós vamos nos encontrar aqui nesse plenário durante 4 anos, todos os dias, e todas as horas, em todas as extras, em todos os minutos, em qualquer debate. Muito obrigado pela tolerância. Não, ainda tem um minutinho ainda. Não acabou, achei até que tinha acabado. Então, muito tranquilamente, é meu celular que tocou aqui, confundi. Muito tranquilamente, eu estou sossegado e nós vamos discutir várias coisas aqui ainda. E o que eu vou mais gostar de discutir com vocês aqui é que se o Senado não resolver, e vocês estão torcendo para resolver, é a inclusão dos estados e do município na reforma da Previdência. Vocês estão torcendo para o Senado resolver, para vocês não ter que enfrentar esse debate aqui. E eu estou torcendo para o Senado não resolver, porque eu quero fazer o debate da reforma da Previdência aqui com vocês, ponto a ponto, para mostrar o quanto vocês atacam e assaltam direito dos trabalhadores, das trabalhadoras, no processo legislativo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Letícia Aguiar. Uma breve comunicação, por favor. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, estamos aqui falando sobre o projeto 511/2017 do deputado Enio Tato, que inclui a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Existe uma lei federal de 2012, ou seja, antes da apresentação do deputado Enio Tato nesse projeto, que é exatamente a mesma coisa. Inclui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Espectro Autista. O deputado Enio Tato incluiu aí uma pesquisa nesse projeto dele. Ora, nós tivemos aí recentemente, né, a lei número 3.861/2019, que foi sancionada pelo nosso querido presidente Jair Bolsonaro, que inclui o autismo no censo em 2020, que aí vai permitir o mapeamento pelo IBGE no censo de 2020 para pessoas com autismo em todo o Brasil, né? Então, já existe todo um trabalho na esfera federal para mapear os índices de autismo em todas as unidades da federação, né? Então, isso é importantíssimo para o desenvolvimento de políticas públicas para as pessoas com autismo dentro do Brasil, e eu não vejo o porquê da aprovação dessa lei, que é um repeteco, que está exatamente repetindo uma lei já existente de 2012, e agora ainda com reforço, né, do decreto aí do presidente Jair Bolsonaro a favor do mapeamento dos autistas dentro do censo através do IBGE. Então, é mais do que suficiente, não precisamos de mais leis, é só preciso que a lei funcione realmente, que a gente possa ser fiscalizador, e já fica aqui também o meu reforço ao governo do Estado de São Paulo, que ouça a população autista, os familiares que têm autistas na família, dentro da educação, dentro da saúde pública, porque essas pessoas elas precisam ser ouvidas, ser atendidas e ser respeitadas. Muito obrigada, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Deputada Bebel. Vossa Excelência quer o quê? Uma comunicação? Comunicação. Só lembrando, vou passar a deputada Bebel, pedir depois que não façamos mais comunicações, senão não vamos votar. Tá? Os encaminhamentos já foram dados, eu preciso, neste momento, colocar o projeto em votação. Então, passo a palavra a Vossa Excelência, peço desculpas aqui ao deputado Adalberto, né, e depois colocarei o projeto em votação. Eu não desdigo, né, a legislação vigente em território nacional, tanto no que tange ao que foi anteriormente a lei que vigente anteriormente, e o decreto atualmente do atual presidente Jair Bolsonaro. No entanto, em se tratando de uma política de Estado, e é para isso que se discute
plano estadual, né, para se ter uma política de Estado. Então, o Estado de São Paulo tem a sua especificidade, tem que ter, né? Para tanto, eu acredito que esse projeto de autoria do deputado Enitato, ele não é que ele desmembra do nacional, e não é para marcar posição, qual é a população autista que nós temos aqui no Estado. Tem estudos, Vossa Excelência já colocou que tem, mas qual é a saída para isto? Né? Eu repito, está insuficiente, incluamos, mas o que a gente não pode é negar em função, né? Temos problemas de concepção, mas a população autista não tem nada a ver com a nossa questão de diferença ideológica, deputada. Muito obrigada. Em votação, projeto salvo emendas. Senhoras deputadas e senhores deputados, estiverem de acordo, queiram conservar-se como se encontram. Aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Gil Diniz. Verificação de votação. É regimental por Vossa Excelência. Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos proceder à verificação de votação pelo sistema eletrônico. A partir deste momento, estamos fazendo soar o sinal intermitente por 4 minutos, para que as senhoras deputadas e senhores deputados que não se encontram em plenário tomem conhecimento da votação que se realizará. Pela ordem, senhor presidente. Para declarar obstrução da bancada do PSOL. O PSOL está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Altair Moraes. Republicanos em obstrução. Está em obstrução, Republicanos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Rafa Colocar Zimbaldi. em obstrução, bancada do PSB. Saiu hoje em Diário Oficial. Vossa Excelência, coloque em obstrução, bancada do PSB. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Colocar o PSL em obstrução. O PSL está em obstrução. O Avante em obstrução. O Avante está em obstrução, deputado Sargento Neri. Pela ordem, deputado Democratas em obstrução. Democratas está em obstrução. Colocar o Novo em obstrução. Com a anuência do líder, Dr. Reni, o Novo está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente, para Pela ordem, deputado Itamar. Para colocar o MDB em obstrução, MDB está em presidente. obstrução. Senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Márcio Nakashima. PDT em obstrução. Está em obstrução o PDT. Senhor presidente, PROS em obstrução. Pela ordem, deputada Adriana Borgo. PROS em O obstrução. PROS está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Teonílio Barba. PT em obstrução. O PT está em obstrução. Pela ordem, deputado Bruno Ganem. Colocar o Podemos em obstrução. Podemos está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Zerbini. Para colocar o PSDB em obstrução. O PSDB está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Ordem, deputada Marta Costa. Colocar o PSD em O obstrução. PSD está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, deputado Marco Damasio. Para colocar o PL em obstrução. PL está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Reinaldo Augusto. Para pôr o PV em obstrução. O PV está em obstrução. Você acompanha a transmissão ao vivo da TV Alesp, aqui do plenário Juscelino Kubitschek, na pauta o projeto 511 de 2017. Foi solicitada uma verificação de votação. Transcorridos 4 minutos, nesse momento vamos abrir os terminais eletrônicos para que as senhoras deputadas e senhores deputados votem sim, não, ou registrem abstenção nos terminais postos em suas mesas. Faço uma solicitação aos senhores deputados e senhoras deputadas que utilizem do sistema eletrônico. Ele agiliza o nosso processo de votação. Deixem para votar no microfone apenas aqueles deputados que não conseguirem fazer as suas votações pelo sistema eletrônico. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Caruso. MDB em obstrução. O MDB, acho que o deputado, se eu não me engano, o Itamar já tinha colocado o MDB em obstrução. Você acompanha o trâmite do projeto 511 de 2017, aqui diretamente do plenário Juscelino Kubitschek, nesta sessão de quarta-feira. Projeto que trata de políticas públicas referente aos autistas. Foi solicitada uma verificação de presença e agora, por 30 segundos, os deputados podem votar eletronicamente. Você acompanha a transmissão ao vivo do plenário Juscelino Kubitschek da sessão ordinária Neste momento estou abrindo os microfones de à parte para aqueles deputados que não conseguiram realizar os seus votos pelos terminais eletrônicos. Deputado Conte Lopes. Para votar sim, senhor presidente. Está registrado o voto sim em nome do deputado Conte Lopes. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Gianazzi. Para votar sim, senhor presidente. Está registrado o voto sim do nobre deputado Carlos Gianazzi. Pela ordem, deputado Wellington Moura. Para votar sim. Está registrado o voto sim do nobre deputado Wellington Moura. Pela ordem, deputada professora Bebel. Para votar sim, senhor presidente. Registro o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, deputado delegado Olim. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Pela Vossa ordem, Excelência. Pela ordem, deputada Leci Brandão. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa votar sim, Excelência. senhor presidente. Votar sim. Pela ordem, deputado Campos Machado. É meu líder, tem preferência. Votar sim, presidente. Está mais dinheiro, registrado o mais voto malandro. sim do nobre deputado Campos Machado. Deputado Roque Barbieri. Para votar sim. Independente de ser o seu líder, eu segui só a ordem 1 e 1. Se Vossa Excelência fosse o primeiro, com certeza eu daria
a palavra a Vossa Excelência. Pela primeiro, ordem, senhor presidente. Que pese a importância do deputado Campos Machado, registro o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Jorge Wilson. Para consignar meu voto como sim. Está registrado o voto sim do nobre deputado Pela ordem, Jorge senhor Wilson. Pela ordem, deputado Jorge do Carmo. Para registrar meu voto sim, senhor presidente. Está registrado o voto sim do nobre deputado Jorge do Carmo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Jorge Caruso. Vou votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela Pela ordem, ordem, senhor deputado presidente. Léo Oliveira. Para votar sim. Está registrado o voto sim do nobre deputado Léo Oliveira. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Estevão Galvão. Para votar sim. Está registrado o voto sim do deputado Estevão Galvão. Pela ordem, deputado presidente. Aprígio. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, deputado César. Votar sim. Está registrado o voto sim do nobre deputado César. Pela deputado, ordem, senhor presidente. sempre líder Barros Munhoz, parabéns pela Muito obrigado. homenagem de hoje. Muito obrigado, sobretudo, pela honra que o senhor nos deu de abrir a sessão, presidente. Fiquei muito sensibilizado e agradecido. Como voto, Vossa Excelência? Voto sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, deputada Adriana Borgo. Voto sim, presidente. Está registrado o voto sim da nobre deputada Adriana Borgo. Como vota o deputado... Tá bom. Como é que vota o deputado Milton Leite? Votar sim. Está registrado o voto sim do nobre deputado Milton Leite. Deputado Dirceu Dalben. Voto sim, presidente. Está registrado o voto sim do nobre deputado Dirceu Dalben. Como vota a deputada Analice Fernandes. Consigno meu voto como sim. Registro o voto sim da nobre deputada Analice Fernandes. Como voto o nobre deputado Sérgio Vitor. Voto não. Está registrado o voto não do nobre deputado Sérgio Vitor. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Márcio Nakashima. Como Meu voto vota é Vossa Excelência? Meu voto é sim. Está registrado o voto sim do nobre deputado Márcio Nakashima. Pela ordem, presidente. Como vota o deputado Rogério Sim. Nogueira. Está registrado o voto sim Pela ordem, de senhor Vossa presidente. Excelência. Como vota o deputado Coronel Telhada. Coronel Telhada, pelos autistas, vota sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Como vota o nobre deputado Gil Diniz. Presidente, para votar não e para liberar a bancada. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Barba já votou? Como vota Vossa Excelência? É 1 e 1. Primeiro, Vossa Excelência, eu já votei neste microfone, agora eu vou para este. Para votar sim, senhor presidente. Microfone da direita. Registro o voto sim de Vossa Excelência. A minha direita e a esquerda de Vossa Excelência. Já eu corrigi. Como vota o deputado Douglas Garcia? Para votar não, senhor presidente. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Como vota o deputado Luiz Fernando? Senhor presidente, votar sim, mas registrar que a bancada do PSL só se liberou depois de termos o voto vencido. sim de Vossa Excelência. Como vota o deputado Edmir Chedi? Para votar e votar sim. Está registrado o voto sim do deputado Edmir Pela Chedi. ordem. Como vota o deputado Zé Américo? Eu voto sim, senhor Está presidente. registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pergunto se mais algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria de registrar o seu voto. Não havendo... Deputado Reinaldo Augusto, como vota Vossa Excelência? Voto sim. Está registrado o voto sim do nobre deputado Reinaldo Augusto. Pergunto mais uma vez, algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria de registrar o seu voto? Não havendo mais registros de voto, neste momento passamos à alteração de voto. Como deputado... Pela ordem, presidente. Deputado Tenente Nascimento, Para Vossa votar Excelência, sim. não cabe mais votação, deputado Nascimento. Eu encerrei, eu perguntei ao plenário 2 vezes consecutivas se algum deputado pode apenas alterar o seu voto neste momento. É alteração de voto, deputado? Sim. Vossa Voto Excelência, sim. registro, altera o seu voto de não para sim o deputado Sargento Neres. Está Exatamente. registrado no plenário. Pergunto se mais algum senhor deputado gostaria de alterar o seu voto. Não havendo mais alterações de votos, está encerrado o processo de votação. Participaram desse processo 55 senhoras deputadas e senhores deputados, sendo 47 votos sim, 7 não, e este presidente não vota quórum que aprova o projeto salvo emendas. Em votação, Pela emenda ordem, de senhor número presidente. 1. Pela ordem, senhor presidente.
Deputado Barba. Só para agradecer em nome Só da para concluir bancada. o processo de votação, deputado Barba, eu já passo, tem mais uma votação. Tá ok. Não, ainda não. Em votação, a emenda número 1, com parecer favorável do Congresso de Comissões. Senhoras deputadas e senhores deputados forem favoráveis, queiram conservar-se como se encontram, aprovado. Deputado Barba, nesse momento, passo a palavra à questão de ordem de Vossa Excelência. Só para agradecer aqui todos os deputados que votaram sim, também os que votaram não, ajudou no quórum da votação. Também agradeço de qualquer maneira e deixa claro para os deputados do PSL que não tem problema, Gil. Obstrução faz parte do debate do parlamento dessa casa, comigo não tem problema nenhum. Meu respeito por você continuará sendo o mesmo. Então, eu estou dizendo por você como líder da bancada, também com toda a bancada, com algumas raras exceções que nós vamos debater sempre aqui, ok? Mas obrigado. Em votação, o item 2, projeto de lei 226 de 2017. Há sobre a mesa um requerimento... Em votação, o requerimento do método de votação. Senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, permaneça como se encontram. Aprovado o método de votação. Em votação, o item 1, substitutivo da CDD, salvo partes destacadas. Pela ordem do deputado Gil Diniz. Vai encaminhar o deputado Douglas Garcia. O deputado Douglas Garcia pode encaminhar em nome da liderança do PSL. Senhor presidente, nobres deputados aqui presentes, público que nos assiste na TV Alesp, servidores da casa e também aqui na galeria da Assembleia Legislativa. Senhores, antes de começar, eu gostaria de dizer à deputada Alice Brandão que eu tenho um enorme respeito à deputada Alice Brandão. Deputada, o que eu falei aqui no início dessa legislatura, que eu falei que eu aprecio o trabalho da senhora, eu não menti nenhuma vez. A senhora é uma grande sambista, então eu gostaria de parabenizar o trabalho da senhora. A senhora é uma grande artista. O CD que a senhora nos concedeu ao entrar aqui, eu agradeço muito. Eu acredito que a senhora faz um trabalho excelente. Já ouvia muito antes, né? E com certeza não pararei de ouvir, porque a senhora faz um trabalho exemplar. Eu quero aqui deixar registrado os meus pêsames pela perda da senhora. Eu sei o quanto a senhora sofreu, né? Aliás, eu não sei o quanto a senhora sofreu, né? Porque eu ainda não perdi a minha mãe, mas eu acredito que essa é a pior dor do mundo. Então eu quero deixar aqui meus pêsames e que a senhora possa se recuperar e que Deus sempre venha, ou a religião a que a senhora venha seguir, esteja sempre do lado da senhora. Tá? Senhores, eu gostaria aqui de falar a respeito do projeto de lei da deputada Alice Brandão. E antes que os deputados fiquem estressados com relação a isso, fiquem calmos, né? Nós vamos trabalhar bastante para que não haja verificação de votação nesse projeto. A gente conversou aqui com a bancada do PSL, não haverá verificação de votação no projeto da deputada Alice Brandão. Mas eu devo sim subir aqui para discutir a respeito desse PL, porque eu não concordo, com todo respeito, deputada Alice Brandão. E eu vou dizer à senhora e a toda a casa o porquê que eu não concordo com esse projeto de lei. Esse projeto de lei, ele fala sobre sanções administrativas a todos aqueles que agirem com intolerância religiosa. Entretanto, existe alguns cuidados que precisam ser feitos, porque eu temo, senhores, pela liberdade de expressão, eu temo pela liberdade que cada um dos senhores tem, inclusive. Eu vou trazer aqui alguns exemplos, né? Eu vou ilustrar alguns exemplos, peço que seja colocado no telão, né? A imagem que eu trouxe mais cedo, por gentileza, seja projetada aqui na tela, a imagem que eu trouxe hoje mais cedo, para que os deputados venham ver. Olha só, essa é uma deputada daqui da casa, a deputada Isapena, deputada do PSOL. Só lembrando que estou fazendo encaminhamento de votação e tudo que eu vou falar aqui é referente a esse projeto da deputada Alice Brandão. Reportagem interessante publicada na Universa mostra a realidade de mulheres que se casam antes dos 18 anos e as consequências disso. A deputada Isapena denunciando um caso de casamento infantil que infelizmente aconteceu e sim, tem grandes consequências. Deputada Isapena, a senhora é uma agente do Estado, a senhora é uma agente pública. A senhora acabou de se posicionar contra o casamento infantil. Deputado Isapena e toda a bancada do PSOL, os senhores sabiam que existe no Oriente Médio uma religião
que apoia e aprova o casamento infantil, e que se esse projeto aqui for aprovado, projeto trazido pela deputada Alici Brandão, você, como agente do Estado, seria responsabilizada penalmente, porque você estaria agindo com intolerância religiosa, pelo simples fato de você discordar do casamento infantil. Passe para o próximo, por favor. Pode passar para o próximo, a próxima imagem que eu trouxe hoje mais cedo. Deputado Douglas Garcia, só lembrando, pedir ao pessoal do painel que tirem a imagem, porque não tem nenhum tema relacionado ao... Tem, senhor presidente, eu estou falando a respeito justamente disso, estou falando de religião. É que a imagem, pelo que eu entendi... Sim, tem, é exatamente sobre isso. Tema? Eu estou falando referente ao tema, senhor presidente. Se for, eu peço desculpa a Vossa Excelência. Imagina. Peço que passe para a próxima, por favor. Olha, a deputada Marina Elô, eu peço que o senhor preste, desculpe, senhor presidente, mas eu peço que o senhor preste atenção para o senhor conseguir entender a relação. Marina Elô criticando, dizendo, realmente o mundo mudou, pena que algumas pessoas não estão entendendo nada. Justificar a violência contra a mulher, culpando a mulher, mostra que Sérgio Moro realmente ainda tem muito o que aprender, principalmente como ministro. A culpa da violência é do homem violento. Deputada Marina Elô, existe uma religião no Oriente Médio que, se a senhora disser para essa religião e os seus seguidores que a culpa da violência contra a mulher é o homem violento, a senhora estaria, de acordo com a lei trazida da deputada Alici Brandão, agindo com intolerância religiosa, porque é normal nessa religião todas as mulheres que agem de forma diferente ser apedrejadas até a morte, e eles não estão nem aí com essa questão de violência ou não violência, eles simplesmente batem na mulher até ela morrer. Então, deputada Marina Elô, se a senhora apoiar esse projeto da deputada Alici Brandão, nós estamos falando de um projeto que acaba cerceando a sua crítica, porque a sua crítica acabaria, de certa forma, abatendo sobre aqueles que seguem de forma cega essa religião e acabaria se sentindo ofendido. Peço, por favor, que passe para a próxima imagem. Olha, nós temos aí a deputada Érica Malunguinho, falando a respeito de, infelizmente, nós tivemos aí a Aline da Silva, que foi uma travesti que foi assassinada, Nós temos esse caso que aconteceu, se eu não me engano, em Arco Verde, em Pernambuco. Deputada Érica Malunguinho, existe uma religião no Oriente Médio que é radicalmente contra a relação de pessoas que são homossexuais, transexuais ou qualquer outra coisa do tipo. Se a senhora for favorável a esse projeto da deputada Alici Brandão, a senhora estaria dando total aval a essas pessoas poderem te processar administrativamente por intolerância religiosa, porque pelo simples fato de você criticar, o ato deles terem assassinado, agido com transfobia, aí você estaria completamente contra essa lei, Então nós temos aqui, aliás, você estaria contra essa lei, exatamente. Então é muito perigoso que esse projeto seja aprovado nesse sentido. Senhores, eu estou aqui para defender a liberdade de expressão dos senhores. Eu estou aqui para defender a liberdade de expressão de cada um dos senhores. Assim como foi aprovado, infelizmente, um projeto de lei aqui na Comissão de Direitos Humanos que fala a questão das fake news. Todos nós já fomos vítimas de fake news, eu também, mas eu defendo que a pessoa que propaga a notícia tenha a sua liberdade de expressão e depois ela vai se ver com a justiça, depois ela vai ser processada, mas nós não podemos criar mecanismos que tiram de nós mesmos, deputados estaduais, o seu principal poder, que é a fala. Nós não podemos tirar de cada um de nós o seu principal papel, a sua principal função, que é a fala. Senhores, eu estou trazendo a vocês aquilo que se reflete principalmente na Europa, que é uma ditadura do politicamente correto. Se você diz qualquer coisa, já é considerado crime, e você tem uma lei que é regrada por esse Estado para dizer que é crime. Vocês estão criando um monstro. Os senhores estão deixando criar um monstro. É muito perigoso a criação de leis atrás de leis que regulam o direito ao cerceamento à liberdade de expressão. É muito perigoso porque vocês criam uma armadilha contra si mesmos. Eu estou aqui, senhores, defendendo o direito dos deputados, dos servidores, de todas as pessoas que moram no estado de São Paulo, poder falar, poder se expressar.
E, infelizmente, por mais que eu respeite a deputada Alessi Brandão, ainda que não seja essa a intenção, que eu tenho certeza absoluta que não é essa a intenção, mas esse projeto trazido a essa casa, ele pode dar margem a esse tipo de interpretação. E isso é real, sabe por quê? Porque na Europa, eles estão criminalizando as pessoas que se contrapõem a esse tipo de conduta. Na Europa, acontecem estupros à luz do dia, de pseudos refugiados, e ai de quem falar contra, e ai de quem falar uma palavra, porque será considerado intolerante, porque será considerado radical, porque será considerado xenófobo. É muito perigoso a criação de leis que tiram de nós o nosso principal papel. É um direito fundamental, a fala, o direito à liberdade de expressão é um direito fundamental, que não pode ser de forma alguma tolhido. Se a pessoa disse alguma coisa de forma irresponsável, ela precisa se responder de acordo com a justiça. Nós já temos sim leis que protegem a nossa imagem, principalmente aqueles que seguem religião A, religião B, religião C, quaisquer dessas religiões, vai lá e processa, porque nós temos já no nosso ordenamento jurídico ferramentas que possibilitam isso, nós não precisamos criar mais uma, e principalmente uma tão delicada, que qualquer coisa pode ser considerada intolerância religiosa, e mais uma vez nós estamos caindo na ditadura do politicamente correto. É muito perigoso, senhores deputados. Então peço, por favor, que ao final dessa votação, aqui respeitando a deputada Alessi Brandão, sabendo que ela é uma deputada muito respeitada nessa casa e muito querida também, aqui a bancada do PSL não pedirá a verificação de votação, mas peço a todos os deputados que levem essa reflexão, a reflexão de que nós não podemos mais inchar o Estado contra nós mesmos, porque nós estaremos criando um monstro, a exemplo do que está acontecendo na Europa e em muitos outros países do mundo. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, o item 1, substitutivo da CDD, salve partes destacadas. Senhoras deputadas e senhores deputados, se estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o substitutivo. Em votação, o item 2, destacadamente as expressões constrangedora, intimidatória ou vexadória, constante no inciso 1 do artigo 2º do substitutivo, e as expressões meio de comunicação e o preconceito ou a prática de qualquer conduta discriminatória constantes do inciso 8º do artigo 2º do substitutivo. As senhoras deputadas e senhores deputados, se forem contrários, permaneçam como se encontram. Rejeitado os destaques e prejudicado os demais itens do método de votação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Douglas Garcia. Apenas para colocar meu voto contrário. Está registrado o voto contrário de Vossa Excelência ao projeto. Pela ordem, deputado Reni. Queria registrar o voto contrário da bancada do Novo. Está registrado o voto contrário da bancada do Novo. Pela ordem do deputado Arthur. Registrar meu voto contrário. Está registrado o voto contrário do deputado Arthur. Pela ordem, presidente. Pela ordem do deputado Gil. Registrar o voto contrário. Está registrado o voto contrário de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Olim. Gostaria de pedir levantamento da sessão. Pergunta aos líderes presentes no plenário se... Deputado Campos, pois não? Por uma comunicação? Tem a palavra, Vossa Excelência, para uma comunicação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Sebastião. Quero colocar o PRB em obstrução, tá? Na verdade, nós não estamos em processo de votação. Não. Pode ser? Tudo bem? Não, só antes de fazer o levantamento, existem alguns deputados que ainda queiram utilizar da palavra por uma comunicação. Deputada Alessi Brandão, tem a palavra. Pela ordem, presidente. Deputado Gil. Só para dar meus parabéns aí, o Arthur Duval, está fazendo aniversário hoje, o Estevão Galvão fez na semana passada, a gente acabou não cumprimentando. Parabéns ao deputado Arthur Duval. Lembrando que ele veio aqui na mesa e já convidou todos os deputados, todos os telespectadores da TV Assembleia para um jantar hoje à noite na casa dele. Todos estão convidados para a festa de aniversário dele para cantar um parabéns. Depois passa o endereço, deputado Arthur. É importante passar o endereço da sua residência para que todos... Na casa do Roquinho, a festa vai ser na casa do Roque Barbieri.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. O senhor deu por rejeitado... Rejeitado os destaques. Os destaques. Exatamente. Que tinha acordo para que seja aprovado esses destaques. E havia conversado... Só um minuto aqui que nós vamos... Só lembrando que o comando é exatamente o contrário. É exatamente o acordo... Suspensão por um minuto. Está suspenso só para esclarecimento aqui. Está suspenso os nossos trabalhos por um minuto só para esclarecimento. Você acompanha a transmissão ao vivo da TV Alesp, da sessão ordinária desta quarta-feira, 21 de agosto, aqui no plenário Juscelino Kubitschek. Acabou de ser aprovado o projeto de lei 226 de 2017, de autoria da deputada Alessi Brandão, do PCdoB. Reaberta a sessão, com a palavra a deputada Alessi Brandão. Senhor presidente, eu pediria que Vossa Excelência me respondesse, por favor. O projeto foi aprovado? Foi aprovado, deputada Alessi Brandão. Não, tudo bem, é que eu tive um pouco de dúvida agora. Deputado Wellington, eu queria dizer para Vossa Excelência que, muito antes de chegarmos ao dia de hoje, enfim, eu aceitei, com muito respeito, todas as ponderações que Vossa Excelência teve em relação ao projeto. O projeto, inclusive, teve diversas alterações, mas ele não anulou o que a gente está propondo, porque, na verdade, esse projeto ele respeita toda e qualquer religião. Ele não permite que haja intolerância de forma alguma de ninguém para ninguém, até porque Vossa Excelência sabe que eu respeito todas as religiões. Eu tinha certeza que Deus iria me abençoar no dia de hoje pela minha atitude antes do recesso, em que essa casa aqui parou e que dependeu de mim, porque o presidente falou que estava nas minhas mãos se iria haver recesso ou não. O deputado Barba teve uma atitude, sabe, fantástica, que me comoveu muito, e eu disse que deixaria a situação do jeito que estava e que não iria quebrar nenhum acordo. Ficou na minha mão se a casa iria funcionar adiante ou não. Portanto, hoje, eu rezei muito, sabe, rezei muito, principalmente para que o espírito da minha mãe, dona Alessi de Assunção Brandão, me ajudasse, me iluminasse, porque eu acho que o que eu estou sentindo, as pessoas às vezes dizem, mas que bobagem, a sua mãe tinha 96 anos, viveu bastante. Cada um tem um pensamento. A minha mãe é a minha maior amiga, a pessoa com quem eu sempre contei, a pessoa que fez eu chegar onde eu cheguei. Eu quero agradecer a todos os deputados, a todos os partidos aqui, e também aos meus assessores, pela luta, pelo empenho e pela consideração, pelo respeito que Vossas Excelências tiveram por mim. A todos os partidos eu quero agradecer. Muito obrigada e desculpem, eu estou muito emocionada. Muito obrigada. Pela ordem, deputado Campos Machado. Senhor presidente, eu sou testemunha do profundo amor que a deputada Alessi Brandão tem pela sua mãe. Todo final de semana, a deputada Alessi viajava para o Rio de Janeiro. E o nome da mãe dela era exatamente Alessi Brandão. Além disso, senhor presidente, sou, para quem não sabe, sou o presidente de honra da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa. Sei o que eu estou falando. Este projeto é um avanço. Oh, meu Deus do céu. Me permite, deputado Barba, deputado Barba, me permite, deputado Barba. Eu não consigo, desculpe, presidente. Eu não sou chato, é que eu estou abrindo mão de falar para ouvir a conversa do deputado Caruso e do deputado Olinho, eu estou abrindo mão de falar. Não quero falar, não falo mais. Pergunto a todos os líderes presentes no plenário se concordam com o pedido de levantamento da presente sessão, nome do líder do PP, do Progressistas, deputado Olinho. Não havendo, então, discordância, está levantada a sessão e lembrando a todos que nós temos sessão extraordinária convocada para as 19 horas. Vamos embora, né? Vamos para o gabinete. Vamos embora, então. Sessão ordinária amanhã, regimental. E lembro também, Vossas Excelências, que convoco todos para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, com o remanescente da ordem do dia de hoje. Está levantada a sessão.
Encerrados os trabalhos aqui no plenário Juscelino Kubitschek, na sessão ordinária desta quarta-feira, 21 de agosto. Acabou de ser aprovado o projeto de autoria da deputada Alessi Brandão, projeto de lei número 226 de 2017, que pune, nos termos da lei, ato discriminatório por motivo de religião praticado no estado de São Paulo. Você acompanhou aqui a transmissão ao vivo do plenário Juscelino Kubitschek, da sessão ordinária desta quarta-feira. Acabou de ser aprovado o projeto de lei da deputada Alessi Brandão, do PCdoB, que pune, nos termos do projeto de lei, da lei, o ato discriminatório por motivo de religião praticado no estado de São Paulo. Projeto de lei que está sendo, nesse momento, comemorado aqui com a deputada Alessi Brandão, juntamente com o deputado Campos Machado, do PTB, aqui no plenário Juscelino Kubitschek. A próxima sessão ordinária é amanhã, a partir das 2h30 da tarde. Por enquanto, você segue com a programação da TV Alesp.